Olá, boa noite novamente, né, a vocês que estão dispostos aí hoje ao nosso último momento da disciplina, né, momento, mas vocês ainda terão avaliação amanhã, né, e os que precisarem ainda terão na sexta-feira a recuperação. De antemão, já peço desculpa pelo meu atraso, mas precisei fazer um acompanhamento numa paciente e não deu tempo de chegar no horário para nós iniciarmos. Nós estávamos em atendimento a domicílio numa urgência. E queria deixar aqui a vocês, né, alunos, já quase concluindo aí a formação técnica em enfermagem, falar sobre a importância de vocês serem colaborador, né, não só receber o material, mas colaborar para que esse material que está sendo colocado nas apresentações, nas aulas, sejam de fato bem aproveitados. Eu sempre digo a vocês, né, qualquer dúvida, entre em contato, liguem, passem mensagem, a gente vai tirando as dúvidas ao longo dos dias de aula. Amanhã é prova, qualquer dúvida sobre determinado assunto que vai cair em prova, vocês entrem em contato, a gente tenta novamente ir sintetizando o conhecimento, porque dúvidas sempre existirão, né? Isso é óbvio. A formação, ela acontece para nos preparar para o mundo profissional, né, para a vida profissional, mas mesmo assim pode haver uma necessidade, a gente estar sempre tirando dúvida por determinadas necessidades do próprio assunto, né? Às vezes o contexto, às vezes a forma como está colocado o material pode deixar um pouco de dúvida, né? Então, a gente vimos inicialmente, né, a questão de sermos responsáveis com a nossa formação técnica, com a nossa execução das técnicas em enfermagem, nosso processo de enfermagem. Iniciamos a aula lembrando a importância da lavagem de mãos, né? Os tipos de lavagem de mãos, a questão de conhecermos os sinais vitais, os parâmetros, porque é essencial um profissional de enfermagem dominar essas técnicas que são tão a base da enfermagem, né? A base da saúde pública, é porque nós sabemos que os sinais vitais ele pode apresentar, né, trazer algumas anormalidades, e essas anormalidades representarem problemas em saúde, problemas desde que, ao ser descoberto cedo, a gente consegue ainda trazer bons resultados, ou seja, nos cuidados com o paciente, né, uma vez reconhecendo os sinais e sintomas, a intervenção, tanto médica quanto a intervenção assistencial por nós, enfermeiros, trará essa recuperação ao paciente. Então, lembrem-se, a base da formação de vocês precisa ser priorizada para que a gente consiga obter êxitos quando a gente avançar para materiais mais complexos, ou seja, técnicas mais complexas que precisará de mais conhecimento de vocês, mais dedicação. Então, ao longo das aulas, vimos a parte de farmacologia, administração de medicamentos, vias de administração, tipos de catéteres, também vimos a parte de algumas assistências, né, de enfermagem com relação aos problemas respiratórios, né, alguns problemas respiratórios, que é que nós, como profissionais de enfermagem, damos como assistência diante desses problemas, desses achados de saúde, né. Além do sistema respiratório, vimos também a parte do sistema geniturinário, a importância de conhecermos e sabermos as técnicas e os materiais utilizados para a execução de algumas delas, né, que é de domínio do técnico também. Hoje a gente vai conseguir ver o material sobre gastrointestinal, né? Algumas complicações gastrointestinais e algumas técnicas para esse sistema e que diz respeito a nós profissionais de enfermagem. Então, de antemão, já desejo para vocês amanhã uma boa prova, né? E vocês estejam com a cabeça bem, o assunto bem fresquinho na cabeça, para que vocês tenham paciência de ler, reler o material para a prova e fazer uma boa prova, uma excelente nota, com conhecimento mesmo teórico, né, adquirido e executado lá amanhã na prova. Então, a aula de hoje ela vai trabalhar o sistema gastrointestinais, né? Então, algumas complicações gastrointestinais vai requerer de nós profissionais de enfermagem, né, conhecimento para a execução de algumas técnicas, algumas delas bem conhecidas já de alguns de vocês, mas muitas destas vocês só terão a realidade
da própria técnica, quando vocês chegarem dentro de um laboratório para execução dessa técnica, e quando vocês chegarem em estágio, que vocês presenciarão, né, vivenciarão esse momento. Só aqui, vamos para o próximo material, próximo slide. Sobre as habilidades teóricas e práticas que precisamos ter, né, para realizar o processo de cuidar em enfermagem, a gente precisa reconhecer a técnica, né, a necessidade de execução dela, lembrando que algumas dessas técnicas, o profissional técnico, ele não executa, mas ele acompanha e ele assiste todo o processo, né, tanto na parte assistencial como de acompanhamento pós-processo, ou seja, pós-execução da técnica. Então, é importante que vocês reconheçam a necessidade do conhecimento para a formação completa de vocês. Essas habilidades a gente vai adquirindo ao longo do curso com material, com conhecimento teórico, ou seja, com a fundamentação científica, né? Quem são os autores que falam sobre, o que é que o COFEM fala, o que é que o COREN fala. Então, o que o próprio Ministério da Saúde tem como diretriz sobre determinados assuntos, a gente precisa tomar posse de todo esse conhecimento teórico para só então, quando formos executarmos a prática, nós conseguirmos praticar, ou seja, colocar na prática todo o material que foi adquirido durante as aulas ao longo dos semestres. Dessas alterações gastrointestinais, que eu acho muito importante que vocês não passem sem ver, esses 4 pontos, é a sonda nasogástrica e a importância dela, a necessidade dela para o paciente, né? Qual o objetivo dela quando há uma prescrição de sonda nasogástrica. Temos também a sonda nasoentérica, temos também a sonda nutricional, né, a sonda enteral, a nutrição enteral e a nutrição parenteral, que também será por meio desses procedimentos, tanto de passagem de sonda como de acesso como a nutrição parenteral precisará de acesso venoso para administrar essa alimentação. Gente, por que eu trouxe esse ponto tão importante? Esses procedimentos são procedimentos invasivos, né? São procedimentos que precisam de um conhecimento mais aprofundado, então mesmo o técnico ele não executando a técnica em si, mas ele faz a parte assistencial quando o paciente já está sondado, é o técnico que vai fazer o acompanhamento, a aferição dos sinais vitais, a troca, por exemplo, a troca, por exemplo, do material que vai ser colocado. Boa noite, Kênia. Então, precisamos reconhecer o que é de nossa obrigatoriedade saber, né? E o que é de nossa obrigatoriedade também executar. Licença aqui. Essa primeira, a gente vai lembrar o que é a sondagem nasogástrica e a nasoenteral. Eu sempre Ana falo Paula, para você. a senhora está passando o PDF? Não está passando para vocês? Não, para mim não está, não. Pronto, peraí. Vamos lá de novo. Está passando agora? Tá, agora tá. Pronto, pronto. Foi só um probleminha aqui de passar o material. Pronto, o assunto para hoje, nas habilidades da assistência a um paciente com alterações gastrointestinais, a gente vai conhecer a passagem de sonda nasogástrica, a passagem de sonda nasoentérica, a sonda nutricional enteral, né, e a sonda nutricional parenteral. Trazer cada uma delas. Eu não sei se vocês lembram de um fato bem chocante a nível Brasil, de uma profissional técnica de enfermagem, eu acho que para o sudeste do país, São Paulo, Rio, o paciente estava em nutrição parenteral, só que em vez dela injetar o composto nutricional que a gente pega na farmácia, vai estar prescrito lá no prontuário do paciente em nutrição parenteral, então essa alimentação específica para parenteral, ela vem da farmácia, é um composto, onde esse composto será
infundido dentro do acesso venoso do paciente. Não é o alimento triturado no liquidificador, não é o alimento coado, passado na peneira, não. Isso aí não existe o alimento na corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, ela já recebe os nutrientes, já depois de fazer todo o processo químico, né, de quebra dos alimentos, para ser absorvido pela corrente sanguínea. Então, vocês imaginem o que aconteceu com o paciente que recebeu o alimento direto na veia. Alguém poderia me explicar o que poderia ter acontecido? O que aconteceu, aliás, com esse paciente? Infelizmente, esse paciente veio a óbito, porque a via de nutrição dele não aceitava alimento. Não existe isso de você colocar alimento no acesso do paciente. Ana Paula, eu não estou conseguindo ouvir. Não está? Não, Agora tá? também não. Fora a Maísa, quem mais está sem ouvir? Hilde está ouvindo? Eva está ouvindo? Perfeitamente. Pronto, Maísa, veja se é o volume Também do tô seu ouvindo. aparelho. Porque o nosso aparelho ele tem vários Eu vou sair aqui e vou voltar de novo. Você sai e volta que dá certo. Então, vocês imaginem o que é para um de nós, profissionais de enfermagem, proceder em uma situação onde, em vez de infundir na veia do paciente um composto nutricional que é prescrito e a gente pega direto na farmácia para fazer essa nutrição parenteral, infelizmente, a profissional fez uma aplicação de alimento direto, não foi o composto de alimento direto no acesso venoso. Então, para vocês verem a importância da formação de vocês, a importância de que vocês precisam dar para o fator que a gente lida com vida humana. Então, qualquer erro de um de nós, profissionais de enfermagem, pode estar colocando em grave risco a vida do paciente, né? Tanto poderá ocasionar lesionar o paciente, ou fazer com que esse paciente perca um membro, ou fazer com que esse paciente venha a óbito por causa de uma falha nossa, seja uma falha de falta de conhecimento, né, imprudência, imperícia, tudo isso pode acontecer. Então, não é aconselhável que vocês sintam-se sempre achando que já sei tudo, já aprendi tudo nesse assunto, porque não existe isso. A gente sempre tem algo a mais para aprender. E a perfeição vem pela prática, o praticar, o exercitar aquela prática, uma vez que você já tem formação teórica sobre o assunto, a execução dessa prática vai fazer com que você se aperfeiçoe, ou seja, conhecimento teórico juntando com a prática vai trazer uma perfeição na execução da técnica, né? Então, começando com os dois tipos de sondagem, né? A sondagem nasogástrica e a nasoentérica. A nasogástrica, ela refere-se à introdução de uma sonda através das narinas até o estômago. As sondas nasoentéricas, elas são usadas para alimentação, são compostas de silicone ou poliuretano. Então, Ana Paula, qual a diferença da sonda nasogástrica e da nasoentérica? Tem uma imagem no slide de vocês que mostra exatamente. A nasogástrica, ela vai ser inserida até o estômago do paciente. Ela vai ficar inserida no estômago do paciente. Então, esse paciente, por necessidades que seja de deglutição, algum problema infeccioso no tubo digestivo, né? Pode vir a precisar de uma sonda nasogástrica, porque não está podendo deglutir, e a alimentação precisa ir direto para o estômago. A gente, profissionais de nível superior, que fazemos a sondagem do paciente, e a sonda é inserida direto para o estômago, onde vai ser mandado direto a alimentação para o estômago. Ana Paula, esse alimento é um composto igual aquele composto colocado no acesso venoso do paciente, da parenteral? Não. Não necessariamente, porque aqui a gente vai estar trabalhando com o trato gastrointestinal. Então, o alimento vai ser um alimento que vai ser triturado, passado num processador, e depois nós, profissionais de enfermagem, vamos fazer a alimentação do paciente. Direto na sonda,
Depois eu vou explicar o passo a passo, os cuidados com a limpeza da sonda, né? Então, de tantas e tantas horas aquele paciente vai receber essa alimentação numa consistência de pastosa para quase líquida, né? Para poder ser colocado diretamente, alimentar esse paciente diretamente no estômago. A nasoentérica, ela não fica mais no estômago, ela já é um processo diferenciado. A sonda é diferenciada, a sonda ela vai ter um fio guia dentro da sonda, onde a gente vai precisar chegar a uma parte mais distante do intestino. Estão me ouvindo? Tô, professor. Meu aparelho não está aguentando carga, então a gente vai ficar só no computador. Infelizmente, eu não vou estar podendo abrir a câmera, porque o computador não abre a câmera, mas vamos ficar na aula normal. Então, vejam a diferença quando a gente reconhece os materiais para o procedimento que será executado. Então, se tiver lá uma prescrição, né, preparar um material para uma sondagem nasogástrica, né? Então, saber que material vai ser esse, que tipo de sonda a gente utiliza nessa sondagem, né? Então, a sonda comum, sem aquele fio guia, ela é menor, o material é diferenciado do que a nasoentérica. A medição, existe todo um processo para medir, para saber exatamente qual o tamanho que a gente vai precisar inserir dentro, no caso, vai precisar passar dentro do paciente para fazer a sonda se alojar no órgão que a gente quer. Então, dentro desse slide, vocês já veem a diferença. Então, a nasogástrica, ela tem esse nome porque a sonda, ela para e fica direto no estômago do paciente, ou seja, a alimentação vai ser recebida direto pelo estômago. A nasoentérica, ela vai um pouquinho mais adiante, onde ela vai ficar dentro de uma parte do intestino grosso, né, ou até mesmo podendo chegar no intestino delgado, então esse paciente não pode receber alimento direto no estômago, ela tem que passar um pouco mais desse trato digestivo, né, sair do estômago para o intestino grosso ou intestino delgado. Então, vejam a diferença. O nome da sondagem, ela muda porque a necessidade de fixação da sonda em determinada parte do sistema digestório, ele muda. Então, mudou a necessidade do paciente e a gente muda o tipo de sonda. E o procedimento, ele é quase do mesmo jeito, a não ser por essa nasoentérica que ela vai precisar, após a inserção da sonda, ainda vai precisar fazer um raio-x para saber se, de fato, ela está inserida no local corretamente. Isso aí a gente explica ao longo da passagem dos slides. As sondas nasoentéricas, lembrar sempre as nomenclaturas, né? Lembrar, isso é importante para vocês reconhecerem as necessidades de vocês. O nome nasoentérica, naso vem da parte nasal, né? Entérica, ela vem da parte mais interna do sistema digestório do paciente, ela já é um pouco diferenciada da gastro, justamente porque ela se aloja em um local específico após mais distante do que a nasogástrica. Elas são usadas para alimentação, são compostas de silicone, né, ou poliuterano, esse é o material do uso do material que é feito a sonda. As sondas nasoduodenais, né, colocadas no duodeno. Tem, em média, 160 centímetros ou 1,60 m de comprimento. Já as inseridas no jejum, elas têm 1,75 de metro, no caso, ou seja, 175 de comprimento. Após essa inserção, a extremidade da sonda ela fica posicionada inicialmente no estômago. Normalmente, passa em torno de 24 horas para que a sonda migre do estômago para o intestino por meio da peristalse. Então, vejam a diferença. A gente usa uma sonda maior, porque ela precisa chegar à parte do intestino mais distante do estômago. Essa sonda ela vai ter um fio guia inserido internamente dentro dela. Por quê, Ana Paula? Esse fio guia que é um fio metálico. Esse fio guia ele é essencial para que na hora que eu leve o paciente para fazer um raio-x, eu veja exatamente o local onde
essa sonda vai ficar inserida no paciente. São empregadas normalmente no adulto para administração de medicamento ou alimentos. Então, alguns pacientes podem apresentar necessidade de receber esse tratamento e essa alimentação direto já no duodeno, por exemplo, no jejum. Vejam que a necessidade do paciente é que vai dizer exatamente que material preciso para a execução da técnica. O procedimento de inserção da sonda de alimentação é privativo do enfermeiro, mas o profissional de nível técnico, ele ajuda, por exemplo, na preparação do material, auxilia na fixação da sonda, né? Ele está lá junto com o profissional de nível superior, ele fica dando os cuidados e acompanhando esse paciente. Uma vez a sonda instalada no paciente, quem vai ficar fazendo esse acompanhamento mais de perto é o profissional técnico, né, acompanhando esse paciente. E mais, Ana Paula, por que nós, profissionais técnicos, precisamos aprender sobre um procedimento que não será de nossa execução, será de nível superior? Porque na parte de enfermagem, mesmo os procedimentos que não diz respeito à execução por parte do profissional técnico, mesmo assim, na formação, a formação completa do profissional técnico se faz necessário que ele conheça, porque é ele quem vai auxiliar o profissional de nível superior, é ele quem vai, muitas das vezes, preparar esse material e precisa tomar conhecimento do que precisa para a execução da técnica. Isso acontece com quase todos os profissionais de nível médio técnico que passam a parte de assistência, né, com os profissionais de nível superior. Exemplo, o auxiliar de saúde bucal, né? O auxiliar de saúde bucal, ele precisa ter praticamente o mesmo conhecimento que o de nível superior. A diferença é que a formação dele também é menos tempo do que a do nível superior, claro, se é de nível técnico, ele tem menos tempo, é 2 anos, comparado ao nível superior, que são 5 anos. Mas muitos dos procedimentos, o nível técnico sabe de qual é salteado, que material vai ser utilizado, passo a passo que vai ser utilizado, que se faz necessário que ele auxilie, ele assiste. Então, há essa necessidade também do profissional de nível técnico se preparar para o procedimento. O procedimento ele tem por objetivo, né, administrar dietas e medicamentos. Também pode estar inserida para promover também a coleta de amostra para exames, né? Evitar a desnutrição e a interrupção do recebimento de nutrientes para clientes que necessitam, clientes ou pacientes, como queiram chamar. Pode servir também para drenar o conteúdo gástrico, né? Realizar descompressão gástrica e avaliação diagnóstica. Então, a sonda nasogástrica e a sonda nasoentérica, né? A nasoentérica tem essa função mais nutricional, né? Ela tem essa função mais característica para nutricional. A nasogástrica serve para nutricional, mas também serve, por exemplo, para lavagem. O paciente, quando ingere uma determinada substância, precisa fazer uma lavagem, né, estomacal, para retirar aqueles resíduos tóxicos que faz a nasogástrica. Então, vejam que elas servem para algumas necessidades e a gente tem que precisar exatamente qual sonda eu vou utilizar. A descrição, ou seja, a prescrição, ela é médica, nós só fazemos a parte assistencial. Então, tudo que o paciente vai precisar de assistência vai já estar prescrita no prontuário dele pelo profissional médico e nós só iremos executar as técnicas, provendo assim assistência a esse paciente. De maneira geral, os indivíduos que conservam o aparelho digestivo em funcionamento, porém não são capazes de ingerir os nutrientes adequados pela boca e, com isso, eles podem se beneficiar da nutrição via sonda nasoentérica. Recentemente, não sei se Lidiane está na sala, mas recentemente eu encontrei Lidiane na UPA aqui de Açu, né, no pronto atendimento, quando ela estava com a mãe dela hospitalizada. No momento que eu cheguei, ela até estava sendo monitorada na sala vermelha. E conversando com o Lidiane, eu soube de algumas situações, por exemplo, que a mãe dela estava alguns dias sem se alimentar direito, sem se hidratar direito. Foi quando eu disse a ela, você tem que solicitar imediatamente ao médico plantonista que está acompanhando ela
dela ser sondada já aqui, né? Ela precisa de uma sonda nasogástrica para poder receber a alimentação direto no estômago, para poder receber a, não só a dieta alimentar, mas também a hidratação dela, né? Porque ela não pode ficar. Uma senhora idosa já estava debilitada, então quanto mais perdesse, né, na questão nutricional e na questão de hidratação, mais severidade poderia acontecer diante do quadro clínico dela. E graças a Deus, né, na hora que o médico veio para dar a notícia a ela, como é que estava a mãe dela, ela já foi falando sobre a questão, eu também falei, disse quanto que ela já está passando alguns dias sem se alimentar corretamente, sem receber a dieta e a hidratação corretamente, e se não seria melhor ela já sair, né, de lá com esse auxílio, né, com essa sondagem. E é importante que vocês saibam, um paciente que não recebe corretamente uma nutrição, nutrição que a gente fala, gente, é a ingestão de calorias mínimas diárias. Então, nosso corpo, para ter energia, para produzir energia, para se manter saudável, ele precisa receber uma carga nutricional diária. Em excesso, a gente sabe que causa aqueles problemas, né, de ganho de peso, de tecido adiposo e tudo mais. Pode causar alguns problemas de saúde. Mas a falta da quantidade correta também gera muitos problemas, né? Então, o nosso corpo, ele para de executar algumas funções essenciais por falta de nutrição e também por falta de água. Então, pacientes com problema de deglutição, que não podem mastigar o alimento, que não estão comendo corretamente, que não estão se hidratando corretamente, esse paciente precisa ser avaliado pelo profissional médico, né? E as medidas que precisam ser feitas quase sempre já é uma intervenção com sonda, né? Seja sonda nasogástrica, seja sonda nasoentérica. E vocês mesmo, como profissionais técnicos, podem observar a queixa do paciente, do familiar, e também já deixar durante o acolhimento desse paciente, durante a triagem, né? Lembrar de anotar as queixas dele. Então, perguntar ao familiar como é que ele está se alimentando, se está dormindo bem, se ele está tendo eliminações fisiológicas diariamente, porque isso é importante para a gente saber o equilíbrio que o paciente tem, né? O equilíbrio que a gente diz, aquele equilíbrio onde o paciente ele não está correndo risco de vida, então a gente sabe que a apresentação dos sinais vitais tem que estar em bom, a questão alimentar e de hidratação precisa estar bem, o paciente precisa estar se alimentando bem, sendo hidratado corretamente, tendo evacuações no mínimo diária ou numa diferença de dias que sejam ainda tida como normal. Então, são situações que vocês precisam atentar-se para isso, observar com um olhar mais atento, seja o paciente, um familiar de vocês, seja o paciente, uma pessoa que chegou no pronto-socorro ou na clínica médica, está lá na observação, na internação, e que vocês precisam acompanhar com mais cuidado, né? Porque dentro de uma equipe em saúde, nós somos membros funcionais, nós não estamos lá só para executar técnico por executar, não. Nós somos colocados para ser também pessoas com capacidade de dar ideias, de trazer situações que melhorem o quadro clínico do paciente. Isso é importante, essa autonomia que nós, profissionais de enfermagem, temos, né? No momento que nós detectarmos um problema, nós devemos comunicar ao superior, devemos comunicar a nossa equipe em saúde, né? Se for o profissional do nível técnico, comunicar ao profissional do nível superior, enfermeiro. Se for enfermeiro, comunicar ao médico, ou o técnico já passa direto e comunica ao médico sobre as condições do paciente. Então, atentar-se para isso, para que vocês possam trazer mais qualidade na assistência ao paciente de vocês. Então, na terapia nutricional, o paciente ele pode precisar da nutrição via oral, como a dieta normal ou especial. Esse paciente pode também não estar fazendo aquela dieta com alimentação que a gente faz todos os dias, precisar de uma alimentação especial, uma alimentação complementar, mas ainda recebe por via oral. Temos também a nutrição via enteral, que é essas relacionadas à passagem de sonda, que pode ser a nasogástrica ou a nasoentérica, e a nutrição parenteral. Ana Paula, qual a diferença da nutrição enteral e da parenteral? É a via de administração, não tem para onde correr.
Na nutrição enteral, seja por sonda nasogástrica, seja por sonda nasoentérica, a via de acesso começa pela cavidade oral, né? Se a sonda vai ficar até o estômago, se a sonda vai adentrar até o duodeno ou o jejum, isso aí é uma especificação médica, é a necessidade do paciente que vai dizer se ele vai precisar de uma sonda naso ou de uma sonda nasoentérica, né? Mas a nutrição via enteral é por via oral. O paciente vai receber a sonda por via oral. É diferente da nutrição parenteral. Ana Paula, eu me confundo ainda nessas duas palavras, enteral e parenteral. Lembre de enteral, que é algo dentro, então relacione a boca, a parte interna, receber pela boca. E a parenteral é muito mais fácil. Você lembra de parente. Parente tem o quê? Sangue. Quando a gente diz sou parente de fulano, quer dizer que eu tenho sangue de fulano. Então, lembre-se que parenteral está relacionado a sangue. Sangue relaciona a acesso à veia. Então, a nutrição parenteral, ela vai ser a nutrição colocada direto pelo acesso venoso do paciente. Então, veja a diferença. Dá para vocês pegarem a palavrinha e associarem a algo que vocês não esqueçam mais a diferenciação entre uma e outra. Então, nutrição enteral são as sondas naso e nasoentérica, né? Além das sondas também, o paciente pode receber essa nutrição por estomas, né? Que é um processo cirúrgico, onde vai haver uma abertura dentro na cavidade do paciente, para poder receber esse alimento direto no estômago, esse alimento direto em outra parte do sistema digestório, né? Então, os estomas também funcionam para essa parte nutricional. Por que, Ana Paula? Porque as sondas, elas são muito incômodas, elas trazem muito desconforto ao paciente, irritação, ânsia de vômito, e sendo um paciente que vai precisar de um tratamento muito demorado, quase sempre a indicação já não vai ser mais a nasogástrica nem a nasoentérica. Quase sempre esse paciente vai ser um paciente com estoma, já para a alimentação ser administrada direto no órgão do paciente, seja no estômago, seja no duodeno ou no jejum. É um processo cirúrgico, onde a gente vai fazer só a parte mesmo agora de administrar o alimento direto no tubo, que é totalmente recomendado para pacientes que precisam dessa nutrição por longas datas. Na sondagem nasogástrica, a introdução desse tipo de sonda deve ser feita por um enfermeiro, e seu enfermeiro de nível superior, né, privativa do enfermeiro. E seu uso tem a finalidade de administrar medicamentos ou alimentos. Também pode estar inserida para a questão de descomprimir o estômago para remoção de líquidos, avaliar a motilidade intestinal, tratar sangramentos e obstruções, ou ainda coletar conteúdo gástrico para análise, né? Então, essas são as finalidades da nasogástrica, não só para alimentação, mas também para receber alimentos, fazer lavagem, recolher material para análise, todo esse processo aí pode ser feito pela nasogástrica. Já nas sondas nasoentéricas, a sondagem ela é indicada em casos de pré- e pós-operatório de diversas cirurgias, estado comatoso do paciente, estado de anorexia do paciente, dentre outros, que também pode estar sendo avaliado e a partir dele ser solicitado, né, prescrito uma sonda nasoentérica. Então, muitos pacientes podem ter problema no processo digestivo, não só na boca, não só no tubo digestivo, né, na faringe, laringe e traqueia, mas pode ter um problema já na parte estomacal. Ele não pode receber o alimento. Então, esse paciente ele vai ter a alimentação nasoentérica, né, já recebendo o alimento já direto em outra parte do intestino. Então, lembrar sempre, a necessidade do paciente é que vai ser o ponto-chave para a solicitação de que tipo de sonda vai ser inserida nele, no paciente. As indicações da nasogástrica, como já foi falado no slide anterior, né? Ela serve para lavagem, para drenagem, coleta de conteúdo gástrico, medicação, alimentação. Aqui não fala alimentação, mas também serve para alimentação. E a nasoentérica
ela tem a finalidade de alimentação, né? O paciente que não pode receber direto no estômago vai receber a sondagem nasoentérica para receber esse alimento na parte mais interna do sistema digestório, que pode ser o duodeno, o jejum, a depender da necessidade. Essas vias de acesso para a nutrição enteral, a sonda nasogástrica ou orogástrica, né, como vocês queiram falar. Essa sonda é preferível passar sempre pela parte das fossas nasais, né? Então, a gente tem essa prioridade, porque pela orogástrica ela vai trazer um desconforto maior ao paciente, se o paciente estiver consciente, né? Se o paciente for um paciente que não esteja consciente, até não trará muito desconforto, mas o melhor seria passar a nasogástrica do que a orogástrica. A sonda ela é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o estômago. Então, a nasogástrica ou a orogástrica, como queiram chamar, ela tem sua fixação, a sua parada, o seu término, dentro do estômago, né? E já na nasoentérica ou na oroentérica, a sonda ela é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o intestino delgado, né? Então, podendo ficar fixado lá no duodeno, no jejum. A sonda é diferenciada, o material são diferenciados porque eu preciso atingir porções diferentes do trato intestinal. Então, a sonda naso-orogástrica ela é uma sonda simples, sem fio guia, ela tem comprimento menor que a nasoentérica, né? A nasoentérica ela tem de 12 a 15 centímetros maior do que a gástrica, porque ela precisa atingir uma porção mais distante, né? Ela também tem, a nasoentérica, ela tem um fio guia, um fio metálico internamente dentro da sonda, onde esse fio vai servir para durante o processo de raio-x eu descobrir se essa sonda ficou exatamente no local, na porção do sistema digestório que eu quero que ela fique fixa, né? Então, tem todo esse processo ainda. Além dessas duas vias, né, que a gente usamos para alimentação, a via nasogástrica e a nasoentérica, ou a orogástrica ou a oroentérica, nós temos também outras vias de nutrição, que é as gastrostomias, que é as famosas ostomias, né? Ou seja, aqueles pacientes que irão precisar passar meses ou anos recebendo a nutrição direto na porção do sistema digestório, ele não pode fazer deglução, seja porque tem um problema na cavidade oral, porque tenha um problema no tubo digestório. Esse paciente, ele poderá ser um paciente com ostomia, onde vai haver um procedimento cirúrgico, a implantação cirúrgica dessa abertura direto no órgão. A sonda ela é fixada direto no órgão, onde esse alimento vai ser inserido diretamente por esta sonda. A sonda, na gastrostomia, a sonda ela é implantada cirurgicamente ou via endoscópica, e permanece em um orifício, a gente chama esse orifício ligando a parte externa à cavidade interna do paciente de estômago, diretamente, né? Então, vejam a diferença. Diretamente esse estômago aqui é diretamente no estômago. É feito um orifício, um procedimento cirúrgico, onde vai ser inserido uma sonda, né? Seja por procedimento cirúrgico ou procedimento endoscópico. Esse orifício ficará com uma entrada fixa, né? Com a sonda. E por esse orifício nós iremos fazer a nutrição do paciente. Então, pegaremos ainda esse outro tipo de nutrição também. A jejunostomia... Professora? A jejunostomia, a sonda ela é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício, né? Ou seja, esse orifício aberto na cavidade do paciente, a gente chama de estômago, diretamente no intestino delgado, né? No jejum. Então, alguns casos, dependendo da necessidade, também
poderá ter esses pacientes com estomas ainda na parte mais distal do sistema digestório, né? Então, veja que todos esses pacientes, uma vez já estando sondado, né, ele vai precisar de assistência em saúde e seremos nós, profissionais de enfermagem, que iremos prestar essa assistência e precisamos ter conhecimento suficiente para darmos essa assistência com qualidade, trazendo, assim, segurança maior para esse paciente. Ana Paula, que materiais serão necessários para uma nasogástrica, né? Então, na passagem de sonda nasogástrica, a gente precisa saber a diferença dos tamanhos da sonda, né? Então, saber se vai ser para uma criança, dependendo do porte do adulto, né? A faixa etária, vocês têm a noção de que os tamanhos vão ficar variados. Temos vários tamanhos, então, a depender da faixa etária do paciente, a gente escolhe pela faixa etária. Aqui tem alguns tamanhos onde vocês podem fazer essa diferenciação. Precisaremos, além da sonda, precisaremos de vaselina ou anestésico, né, como a xilocaína, para diminuir o desconforto na hora da passagem. Precisaremos também de luvas de procedimento. Nessa passagem Ana de Paula. sonda, não vai haver a necessidade de uso de luvas estéreo, porque como se trata do trato digestório, a gente diz Ana que esse trato Paula. digestório ele não é estéreo, então a gente usa luva de procedimento. Oxente. Precisará também de esparadrapo, seja o comum ou o Ana micropólio, Paula, né? Seringa de 20 ou seringa de 10 ml, não está conseguindo ouvir ninguém. gases, cubarrim, água em um copo, se o Todo se o mundo paciente levanta a mão estiver para ver se lúcido, ela né? veio. Para poder fazer o procedimento, toalhas ou compressa, biombos, se houver necessidade. Ana Biombos sempre, gente, para Paula. preservar Paulinha. a privacidade do paciente. Hoje, as salas, né, das enfermarias, Eu elas acho que ela já não está têm escutando, não, essa vice. divisão hoje Tá mais não. A gente- diferenciada, né? E Aquele as famoso meninas de um grupo biombo atrás de entrar e não de conseguem. metálico, que a gente Eu colocava entre um percebi. leito e outro, já não existe com tanta frequência. Hoje, os quartos mais modernos já têm aquelas cortinas, né, no teto, onde a gente faz as divisões por cortina, muito mais prático atender às necessidades do paciente. Ana Paula. Meninas, eu estou vendo as mensagens. Raíssa ligou para mim, eu já estou aceitando. A gente não está escutando você. Ou, você não está escutando a gente. Quando vocês virem alguém entrando, solicitando, podem interromper a minha fala e comunicar, porque eu não vejo chegando para mim. Então, se eu tiver com 2 aparelhos ligados, vou ligar o segundo agora para ficar vendo os pedidos. Tá muito baixo. Ela não estava escutando a gente, Raíssa. Quando eu fico só com o aparelho ligado, dá problema para mim ficar vendo as solicitações de vocês. É por isso que eu sempre deixo 2 aparelhos para acompanhar a aula com o outro aparelho para ver as solicitações. Já abri o segundo. Consegui dar carga para aguentar aqui a aula. Vamos voltar aqui. Então, parte desse material que a gente vai utilizar, né? Então, a sonda nasogástrica, ela é diferenciada, ela não tem o comprimento maior do que a nasoentérica, ela não acompanha um fio guia, né? Um fio metálico. Por quê? Porque na nasogástrica a gente só vai fazer a inserção da sonda até o estômago. A nasoentérica, ela vai chegar a uma parte mais distal do sistema digestório, então ela precisará já desse fio guia. Então, seringas, esparadrapos, estetos para auscultar se a sonda está de fato
alojada na parte na parte que nós queremos, né, que é no estômago. Luvas de procedimento. Tem mais materiais, né, além desse, claro. A etapa ela se dá inicialmente pela lavagem de mãos. Nunca inicie nenhum atendimento, nenhum procedimento assistencial sem fazer a lavagem de mãos. Ah, Ana Paula, eu saí de um leito para o outro, mas não tive contato com nenhum resíduo biológico do paciente. Mas você provavelmente pode ter tocado nas proximidades do leito dele, ou até mesmo no paciente, ter feito algum procedimento não invasivo, mas que não, aparentemente, você está sem sujidade, mas no contato com o paciente vai haver sim a necessidade de higienizar-se depois daquela assistência. Então, nem que seja uma higienização com a lavagem por fricção, né? Com álcool a 70, precisa existir. Após higienizar as mãos, preparar o material e o ambiente, paramentar-se adequadamente, saber que tipo de equipamento de proteção individual precisa utilizar para acompanhar esse procedimento, explicando ao paciente e à família os benefícios e objetivos do procedimento. Sempre precisa haver essa comunicação, o profissional precisa explicar ao paciente ou ao seu acompanhante, né, sobre o que vai ser executado. Posicione o paciente em posição Fowler, né, 45 graus, sem o travesseiro, então eleva a cabeceira do paciente, faz o paciente ficar mais erguido para facilitar a inserção. Medir a sonda da ponta do nariz do lóbulo da orelha até o apêndice xifoide, daí mais 30 a 40 centímetros, marcando com esparadrapo. Sempre precisa haver a lubrificação do início da sonda para que cause o menor desconforto possível ao paciente. Então, a xilocaína ela é importante para diminuirmos o desconforto que a passagem da sonda ela vai causar. É inevitável. Qualquer paciente que receba a passagem de sonda, ele vai sentir desconfortável, querendo tossir, querendo vomitar. Isso é porque a gente está provocando isso com a passagem da sonda, né? Então, na passagem da sonda nasogástrica, o tamanho que será inserido dentro do trato digestivo do paciente será medido externamente, né? Então, a gente vai pegar a ponta da orelha, né? A ponta do lóbulo da orelha para o nariz, o xifoide. O ponto xifoide é a famosa, vou usar um termo bem popular e bem conhecido por boa parte de nós, né? A famosa boca do estômago, né? Que é o ponto xifoide. Então, essa medição é feita do lóbulo da orelha para a ponta do nariz ao ponto xifoide. Daí já conseguimos encontrar o tamanho correto que iremos inserir na parte intestinal do paciente, na parte estomacal do paciente. Continuando a etapa, essa passagem de sonda de alimentação, né? Com ou sem guia metálico, lembrar, sondas nasogástrica, ela não acompanha o guia metálico, né? Sonda nasoentérica, que ela vai estar posicionada numa porção mais distante do trato digestivo, ela vai precisar deste fio metálico, esse fio guia que fica inserido nele, né? Através de uma das narinas, solicitar ao paciente que auxilie, né? Se ele estiver consciente, pedir esse auxílio dele, quando possível, deglutindo a sonda quando passar pela faringe. Ele estivesse dando aqueles famosos deglutindo, como se estivesse engolindo algo. Pode haver náusea e vômitos, portanto, deixe o repousar alguns minutos. Então, tenham sempre uma cubarrinha, caso esse paciente venha a vomitar durante o procedimento. A flexão cervical nesta tarefa pode ser útil, né? Flexionar a coluna cervical, dando mais posicionamento para a passagem da sonda, né? Pode ser útil em pacientes intubados e sedados. Então, esses pacientes que estão sedados e intubados, a gente faz essa inclinação da cervical para poder facilitar a passagem da sonda. Na nasoenteral, né, após a inserção da sonda, a gente retira o fio guia, segurando firmemente a sonda próximo ao nariz, que não saia. Gente, o fio guia a gente só retira da sonda após fazer o raio-x para comprovar que a sonda está inserida na porção intestinal que a gente quer que ela fique, né? Seja no duodeno ou no jejum. Então, essa retirada do fio guia, ela se dá após
um exame de imagem. É justamente para isso que o fio-guia serve, né? Para que após a inserção da sonda nasoentérica, a gente consiga fazer um raio-x e identificar em que porção do trato digestivo ela está posicionada, se é o local ideal que eu quero que ela fique, né? Verificar se a sonda está bem posicionada no estômago, aspirando o conteúdo gástrico, injetando 20 ml de ar através da sonda, com o estetoscópio sobre o epigástrico. Então, quando a gente insere uma sonda nasogástrica, a gente vai usar, após a inserção, a gente vai aspirar conteúdo gástrico para comprovar que nós estamos com a sonda no estômago e não essa sonda foi para as vias aéreas, né, para a parte pulmonar. Esse material a gente retorna para o estômago do paciente, vai encher a seringa com 20 ml, posiciona o estetoscópio, né? O enfermeiro que estiver fazendo o procedimento vai posicionar o estetoscópio e bem abaixo do ponto tifoide vai posicionar para auscultar se aqueles 20 ml de oxigênio que eu vou infundir dentro do estômago do paciente vai ser audível pelo meu estetoscópio, né? Então, até esses pontos para identificar se o local correto foi alcançado, a gente precisa fazer após a inserção. Na gastrointestinal, a gente faz esse procedimento para identificar de fato o que está no intestino, né? A aspiração do líquido gástrico e a inserção de 20 ml de oxigênio no estômago, a gente vai auscultar com o esteto para saber se está posicionada. Na nasoentérica, que a gente vai alcançar uma parte mais distante do trato digestivo, a gente vai utilizar um exame de imagem, né, o raio-x, para saber a posição da sonda. Ajuste a sonda na posição correta, fixa ela com o micropóreo sobre a pele do paciente na região nasal. É interessante fazer esse posicionamento correto para evitar o desconforto do paciente. Alguns pacientes se incomodam, principalmente crianças, né, idosos, tendem a puxar ou tendem a se mexer e perder o acesso, então é importante a fixação para não diminuir a questão do incômodo. Lembrar de identificar a data da sondagem com um pequeno pedaço de esparadrapo, né? Deixar o paciente preferencialmente em decúbito lateral direito e manter soro glicosado a 10%, né? A 7 gotas por minuto, ou a critério médico a fim de facilitar a migração da sonda ao duodeno. Aqui essa especificação ela já é para a sonda nasoentérica. Quando ela já dá especificações da parte mais distal do trato digestivo, a gente já lembra que é aquela sonda que eu preciso alcançar a parte do sistema digestório mais distante, né? Então, o estômago ele é mais proximal, o duodeno ele é mais distal. Lembrar sempre, essa questão do soro glicosado é se for prescrito, não há necessidade de fazer a passagem do soro glicosado se o paciente não tiver lá prescrito no prontuário pelo profissional médico, né? Recolham todos os materiais após o término da passagem, né, da sonda, retirar as luvas e lavar as mãos. Isso é para os membros da equipe que participaram do procedimento, né? Profissional enfermeiro e profissional técnico de enfermagem. As anotações de procedimento, ele precisa ser realizado, registrado, as intercorrências, sinais e resíduos e posicionamento da sonda. Então, lembrar de registrar se o líquido, na hora que foi aspirado, a presença do líquido, que coloração tinha, porque pode haver um achado também aí na hora dessa aspiração. Então, saber corretamente onde está posicionado a sonda, se eu aspirei suco gástrico, né, se eu administrei 20 ml de oxigênio, auscultei, está mesmo no estômago, então eu vou fazer essas anotações, identificando que o órgão que eu queria obter pela nasogástrica foi alcançado. Da mesma forma pela nasoentérica, né? A nasoentérica ainda vai precisar desse exame de imagem para comprovar a instalação na porção correta do intestino. O raio-x para controle de sonda nasoduodenal pode ser solicitado após 6 horas da passagem da sonda para confirmar o posicionamento. Então, após inserido, o paciente ainda pode passar até 6 horas com essa sonda para fazer o raio-x. Por quê, Ana Paula? Porque uma vez inserido a sonda, a gente vai esperar que o próprio sistema digestivo, com a parte da peristaltia, consiga levar para a parte que nós queremos
a sonda que já está inserida no paciente. Então, a gente pode dar esse distanciamento de 6 horas até 6 horas para fazer um exame de imagem e averiguarmos se essa sonda está localizada na porção correta. E deixar o próprio organismo do paciente também trabalhar um pouco para fazer esse processo acontecer. Considerações importantes que a gente não pode descartar e nem pode deixar de repassar, né? Todo procedimento, ele apresenta riscos ao paciente, né? Então, na passagem de sonda, pode haver obstrução da sonda, pode haver a remoção acidental da sonda, principalmente se esse paciente ele for um paciente pediátrico, um paciente geriátrico, então crianças e idosos, ou pacientes que estejam em coma induzido, eles podem sair um pouco a dosagem do coma dele pode diminuir um pouco a medicação e, com isso, trazer um pouco mais de consciência. Eles podem se debater e tentar retirar a sonda, né, porque causa um desconforto muito grande. Além desses riscos, pode apresentar ulcerações nasais e prevenção de agravo. Então, seguir procedimentos técnicos com relação a isso. Então, no momento que eu identificar uma lesão no paciente, na hora que eu estiver fazendo a minha assistência de enfermagem, eu tenho que anotar e registrar no prontuário e já de imediato comunicar ao profissional médico, né? Fixar a sonda adequadamente, então a forma correta de fixar o esparadrapo correto, né? O material correto pode trazer essa segurança maior. Então, existe forma de a gente fazer a fixação, tem uma formazinha de H, tem uma outra forma que é uma forma de gravatinha. Então, todas essas formas são utilizadas para facilitar a vida do paciente e melhorar, assim, a fixação. Inspecionar as narinas para avaliar a necessidade de aliviar a pressão da sonda e tratar a agitação psicomotora para aqueles pacientes que estão com questões de perturbações ou estão em coma induzido, né, sedados ou em coma induzidos, e podem ainda sofrer essas agitações, mesmo estando em coma. Precisamos também observar, né, o tratamento da não conformidade, comunicar as intercorrências ao enfermeiro e médico e realizar o registro necessário. Então, o profissional técnico de enfermagem ele vai ficar acompanhando desde a execução do procedimento até o monitoramento desse paciente, né? Uma vez sondada, a monitoração fica por parte do profissional técnico. Então, serão vocês, a equipe técnica, que farão esse acompanhamento e qualquer mudança no quadro do paciente, seja no quadro clínico, né? Vocês precisarão também comunicar aos profissionais, o enfermeiro em nível superior e ao médico, para já poderem transcorrer conforme a necessidade do paciente. Em casos de remoção acidental, repassar a sonda caso necessário. Essa passagem de sonda continua sendo com o profissional de nível superior. Lavar a sonda com 20 ml de água filtrada em caso de obstrução. Então, se o paciente apresentar, vamos dizer que vocês vão passar a nutrição é horário de fazer a nutrição do paciente, né? Então, nessa passagem da nutrição, por algum motivo, a dieta não está sendo infundida no paciente, né? Não está indo. Então, precisa haver uma limpeza dessa sonda, né? Então, essa água filtrada a gente leva num copinho, uma parte, para fazer a limpeza da sonda. E todo o término da alimentação, a gente tem que fazer a limpeza, tem que inserir água na sonda, para poder fazer a limpeza e não ficar, danificar a sonda e fazer com que isso aconteça uma obstrução e a gente não consiga mais alimentar o paciente. Então, a cada término de alimentação que o paciente vai ter, vai se fazer a limpeza do circuito da sonda para que ela esteja em perfeitas ordens, perfeitas condições para a próxima. Assegurar tratamento dos agravos e atenção à família. Então, ter muito cuidado também com os acompanhantes desse paciente. Outras observações, né, e recomendações que são complementares sempre utilizem o equipamento de proteção individual de vocês. Não facilitem faltou um equipamento. Se faltou, solicita para o responsável, né, ou providencia antes do início do turno, já identificou que está precisando, então solicita esse material antes de iniciar os procedimentos, de iniciar o plantão. Sempre utilizar o EPI, não tem desculpa. Realizar os registros necessários após o procedimento, também não tem desculpa.
precisar levar uma folhinha extra, leva, faz as anotações do leite do paciente X, e voltando para a enfermaria, você faz as anotações no prontuário, mas não pode deixar de fazer os registros para poder ser acompanhado por toda a equipe. Então, nós fazemos a nossa parte como profissionais de enfermagem, os outros profissionais também fazem a parte dele, a parte médica, a parte nutricional, a parte fisioterapia, né? Mas todos precisam deixar registrado o que acontece para que a equipe saiba o que está acontecendo com o paciente, a evolução, e o que pode ser feito após esses achados todos, né? Então, outros sinais de mau posicionamento da sonda. O paciente ele pode ficar cianótico, né? Facial e de extremidade. Então, pode acontecer porque, Ana Paula, a passagem de sonda, ela pode, em vez de descer para a parte digestiva do paciente, ela pode chegar a alcançar a parte das vias aéreas do paciente e entrar nos brônquios do paciente, fazendo com que o paciente tenha um problema respiratório, e a gente pode detectar essas necessidades aí se o paciente apresentar a cianose, né? Então, a cianose, ela pode ser facial, que é a cianose central, onde a boca vai ficar roxeada, em tom mais de roxo para azul, ou as extremidades dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, né? Membro superior e membro inferior, pode apresentar esse azulão, esse arroxeado, que é o primeiro sinal de problemas com a oxigenação. O paciente está recebendo pouca oxigenação. Ele, além da cianose, ele pode apresentar tosse, né, ou dificuldade para respirar, dificuldade de injetar ar para teste de ruído no fundo gástrico. Então, quando vocês acompanharam o procedimento e o profissional que estiver fazendo, executando a técnica, né, tiver um problema para fazer a injeção do ar e ao escutar esse ruído no trato digestivo do paciente, né, então aí pode ter já uma indicação de que essa sonda não está no estômago do paciente, mas provavelmente nas vias aéreas do paciente. Na presença destes sinais, retirar a sonda e tentar a introdução novamente. Então, apresentou qualquer desses sinais aqui, cianose facial de extremidade, tosse e dificuldade de respirar, dificuldade na injeção de ar para teste do ruído no fundo gástrico. Então, apresentou esses problemas, retira a sonda e faz a inserção novamente. Já na administração de nutrição enteral, a gente vai precisar que esse paciente já esteja sondado. Então, Ana Paula, quer dizer que na passagem da sonda, quem executa a técnica é o profissional de nível superior. Sim, é verdade, mas o de nível médio acompanha todo o procedimento. Quase sempre são os de nível técnico que preparam o material, já deixam ali preparado para, na hora da execução, o enfermeiro só passa, pega o material e vai executar a técnica, né? Essa técnica pode ser acompanhada pelo profissional de nível médio, né, nível médio técnico, que no caso vocês. A parte da nutrição, que é somente a inserção do alimento pela sonda, pode ser feito pelo técnico. O que não pode ser feito é a inserção da sonda no paciente. Mas a infusão do alimento na sonda é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. Então, os profissionais de nível médio, técnico e superior, eles podem fazer a execução da nutrição, porém, a execução da passagem fica por parte do profissional de nível superior. Essa alimentação, ela pode ser prescrita de hora em hora, aquela porção vem para que o paciente receba naqueles horários corretos, né? Às vezes, até o próprio parente já fazem esse acompanhamento com o paciente, já insere o alimento direto na sonda do paciente. A equipe de enfermagem também orienta o acompanhante a fazer para ajudar e facilitar, né, o dia a dia. Às vezes são poucos profissionais para muitos leitos na enfermaria para poder dar conta. Então, a questão nutricional no final da passagem da sonda pode ser feita por qualquer profissional de nível da área de enfermagem, até mesmo pelo próprio acompanhante, né, um familiar. Essa alimentação pode ser inserida por meio de seringa, direto na sonda, ou pode ser infundida, né, por um material, como se fosse um material, uma bolsinha, como se fosse aquelas bolsinhas de soro, mas com a nutrição do paciente, e o equipo direto na sonda. O paciente vai receber essa nutrição por gravidade. Quando acontece isso, a gente sempre coloca no suporte, né, a porção alimentar do paciente, já que ele vai receber por gravidade, a gente precisa deixar uma distância mais alta do que o nível cefálico do paciente, né, a questão da altura da cabeça.
Na nutrição enteral, os pacientes em situações de ingestão alimentar insuficiente ou impossibilitados de alimentação oral plena, tendo como função a melhora do quadro nutricional dos pacientes, acelerando o processo de recuperação. Então, essa é a necessidade. Então, quando eu administro, ou seja, quando eu executo o procedimento de nutrição enteral, eu quero corrigir algumas necessidades que o paciente tem. Então, o profissional médico vai fazer a prescrição, nós fazemos a técnica, né, e a assistência, e a partir daí a gente espera que esse paciente consiga começar a apresentar sinais de melhora, né, sinais clínicos de melhora nas suas condições funcionais. Ela é indicada para pacientes desnutridos ou incapazes de manter uma alimentação satisfatória por via oral. Então, pode ser prescrito essa alimentação enteral por N motivos, né? Problema digestivo, problema de absorção, problema operatório, problema de deglutição, seja qual for o problema de saúde do paciente. Uma vez nós estamos lá para fazer não só a técnica em si, mas o acompanhamento desse paciente. A assistência após a inserção da sonda. Materiais serão utilizados, né? Pode ser feito por bomba de infusão, pode ser feito por bolsa nutricional, pode também ser feito inserido direto com uma seringa de 20 ml, que essa nutrição pode ser passada por nós, profissionais de enfermagem, ou até mesmo pelo acompanhante do paciente, quando é pela seringa, né? Então, existem essas maneiras de a gente ofertar a nutrição ao paciente. Nessa aqui em si, a gente está falando sobre a bomba de infusão, equipe de alimentação de bomba de infusora, luva de procedimento, seringa de 20 ml, frasco de alimentação enteral. Então, essas substâncias são preparadas, então, para cada paciente vem está prescrito, né, o que é que ele precisa. Então, havendo essa necessidade, a equipe técnica vai fazer a separação, deixar tudo separado, etiquetado por nome de paciente e número de leito, para poder fazer, assim, a administração da alimentação para o paciente correto. Essa daqui da bomba de infusão vai depender da necessidade que o paciente exija, né? Então, alguns pacientes vão exigir uma nutrição contínua. Então, para essa nutrição contínua, além do equipe da alimentação, a bomba vai trazer essa facilidade, né? Ela vai controlar a questão do gotejamento e o quanto que ele vai receber por minuto, né? Por hora. Vai estar tudo cronometrado, porque a bomba ela é precisa. Aqui, a bomba infusora, ela já não vai fazer aquele papel da gravidade. A gravidade pode ter problemas. Se o paciente está recebendo uma nutrição por gravidade, seja qualquer uma medicação por gravidade, e ele movimentou o braço, ele se levantou, ele ficou em posição diferente, ele vai interferir no gotejamento. Então, por isso que a bomba de infusão, para alguns casos, que não pode ser interrompido, ela é a mais indicada, porque independente da posição que o paciente esteja, o gotejamento acontecerá de forma contínua e sem interrupção, por parte da gravidade. Descrevendo o processo, né? O processo da técnica. Não desprezem a realização da higienização das mãos. Mantenha o padrão na higienização. Então, o tempo para higienizar as mãos, Ana Paula, qual o tempo correto? Além da técnica em si, que é o passo a passo correto, vocês precisarão executar de 40 a 60 segundos por lavagem, né? Então, nada de fazer aquela coisa pela metade, faz bem feito. Orientar sempre o paciente quanto ao procedimento a ser realizado, ou ao acompanhante, né? Observar no rótulo da nutrição enteral a integridade da embalagem, presença de partículas estranhas, né? Nome do cliente, número do leite, composição, volume total na nasoenteral, prazo de validade e informações específicas, né? Caso haja algum comprometimento de algum item, não instalem a dieta. Verifique a localização e posicionamento do catéter. Manter permeabilidade do catéter através da lavagem da sonda nasoenteral com 20 ml de água. Então, gente, o catéter, né, a sonda, a cada término da passagem de alimentação precisa ser limpo. O circuito, né, o catéter precisa ser limpo para que ela não obstrua, aquele alimento não resseque na passagem e a gente tenha um problema aí pelas próximas horas, quando formos ofertarmos a nutrição novamente.
Então, sempre fazer a limpeza do acesso com 20 ml de água, né, fazendo a limpeza do catéter, do circuito. O que vocês injetarem dentro do catéter vai direto para a via do paciente, seja para a via estomacal ou para a via do adenal do paciente. Então, passou lá, inseri as 20 ml de água, estou limpando o circuito. Aonde a sonda parar, a água vai estar lá, tá indo para lá também. Adaptar o equipe da bomba de infusora, né, no frasco da nasoenteral. Então, gente, por que que em alguns casos o paciente precisa, não vai haver necessidade de usar a nasoenteral por gravidade, né, suspensa lá naquele suporte de soro? Porque alguns pacientes precisam estar recebendo continuamente a mesma porção, ou seja, a indicação médica vai dizer se vai ser por meio da bomba de infusora, se vai ser por meio da pressão, da gravidade, né? O material, a alimentação vai estar lá, sendo passado por gravidade, ou se vai estar sendo inserido diretamente com uma seringa na sonda do paciente. Programando a bomba infusora de acordo com a prescrição médica, orientação do rótulo do frasco da alimentação enteral, posicionar o paciente em posição semifole a 45. Gente, um outro slide falava sobre a posição Foley, estava 45. A posição Foley é 90 graus. A semifole é que é 45. Então, a posição Foley é essa posição totalmente nós sentados, com a coluna bem ereta, que gera o ângulo de 90 graus. A semifole é a semi-sentada, quase deitando, que é 45 graus. Essa posição, ela diminui os riscos de broncoaspiração, né, do paciente mandar o paciente levar esse líquido, né, essa alimentação, haver um regurgitamento desse alimento para as vias aéreas. Registrar o volume administrado em balanço hídrico, anotar no registro de enfermagem o horário de início e término da administração da dieta. Mais atenção ainda nesses pontos que eu trouxe para vocês, né? Em caso de dietas contínuas, interromper a administração da nasoentérica, lavar com 20 ml de água e a cada 6 horas ou a cada administração de medicamentos. Caso o paciente apresente cianose, né, já tinha falado no anterior, apresentou esses sinais como cianose, tosse, dispneia, interrompe imediatamente a administração da dieta. Já apresentou esses sinais novamente, seja na nasogástrica, seja na nasoentérica, apresentou, então imediatamente interrompa para avaliar a situação. Esse paciente pode estar com a sonda não no trato digestivo, mas no trato respiratório, no sistema respiratório. Então, lembrar que esses sinais apresentam um posicionamento errado da sonda, uma localização errada da sonda, né? Uma porção diferente da que eu quero. Os resultados que eu espero com a passagem para a alimentação. Os resultados que eu espero, né? Os resultados que eu espero para essa alimentação os resultados esperados para essa nutrição, seja ela nasogástrica ou nasoentérica, é a alimentação adequada e balanceada ao paciente em uso de nutrição enteral, né? Então, a nutrição adequada ao paciente capacitado de fazê-lo de forma ideal. Então, quando é solicitado esse tipo, né, de nutrição enteral, a gente lembra sempre, esse paciente tem algum problema de saúde que ele não pode receber a alimentação direto no estômago, ele precisa ir para uma porção mais distal do trato digestivo. Então, nesse slide aqui, o desenhozinho mostra, né, a sondagem naso-orogástrica ou a naso-oroenteral. Além dessas duas, que geralmente a gente não usa muito a orogástrica, por questões de dificultar a fala do paciente, por questão de dificultar a deglutição do próprio paciente, deglutição da saliva. Então, na via oral, a passagem de sonda é muito mais incômoda do que na via nasal. Por isso, sempre que a gente vai preferir
a posicionar, fazer a passagem da sonda pela parte naso, né? Mas sabendo que a parte oro também pode ser feita pela cavidade oral. Perdão. A nasogástrica, a nasoenterica pode ser por via naso, né? Então, além dessas duas vias de nutrição, a gente pode ter também uma outra via, que é a gastrostomia, onde vai haver um procedimento cirúrgico, onde essa gastrostomia vai dar possibilidade de haver o médico vai fazer essa inserção, né? A equipe médica, o paciente já vai estar preparado, a sonda já vai estar inserida na porção estomacal dele, né? Onde ele vai receber o alimento direto, já no estômago, não vai estar sondado via nasal. Então, vejam a importância de saber, né? Então, existe também ainda o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto ele é mais indicado para pacientes em atendimento a domicílio, né? Pois possibilita a administração intermitente da dieta. Já o de circuito fechado, ele é mais indicado para ambientes hospitalares, pois possibilita a administração contínua da dieta, além do produto, né? Então, vejam a diferença. O sistema aberto utiliza-se mais para pacientes a nível domiciliar. O sistema fechado, a gente utiliza mais para pacientes a nível hospitalar. Esses dois materiais, nesse slide aqui, tem a diferenciação dos dois materiais, né? A nutrição enteral é a passagem da dieta especiais administrada pela boca, por sondas ou por estomias. Então, a sonda está passando na parte oro, na parte naso, né? Aí está recebendo a nutrição por essas vias, ou ele pode estar também recebendo por uma ostomia, que é a inserção da sonda direto, né? É um procedimento cirúrgico direto na porção do sistema digestivo que ele precisará. Aqui, no caso, a ostomia direto no estômago. A dieta passará pelo sistema digestório, configurando a chamada nutrição enteral. Então, a nutrição ela já é direta na parte mais distal do sistema digestório. As sondas, elas podem ser nasogástricas, podem ser orogástricas, podem ser também nasoenteral. Lembrando sempre que a gente utiliza mais a passagem naso, porque na parte oro, né, a parte da cavidade oral, traz um desconforto muito maior ao paciente. Sondas de gastrostomia e sondas de jejunostomia. Então, a sonda de gastrostomia e jejunostomia são procedimentos cirúrgicos altamente invasivos, feitos somente pela equipe médica. Nós, profissionais de enfermagem, prestamos a assistência, né, na limpeza desse local, dessa incisão, nesse estômago, e também fazemos a parte de nutrição por meio dessa passagem de sonda. O paciente pode receber aquela alimentação contínua, onde ele vai receber um frasco com a equipe direto na porção onde está a sonda, né? Seja no trato gastrointestinal ou na parte mais do intestino grosso, na parte do jejum. Então, seja qual forma qual via de nutrição vai ser feita a nutrição do paciente, a gente precisa assistir, principalmente para evitar os problemas relacionados à retirada desse material inadequadamente, né, das sondas desse local, diminuir o risco de infecções, né, manter o padrão da nutrição do paciente sempre conforme a prescrição, naqueles horários corretos, né. Então, essa é a responsabilidade da equipe de enfermagem, além dessa passagem de sonda naso, orogástrica e nasogástrica ser feita por nós, né? O nasogástrico e nasoenteral ser feita pelo profissional de nível superior. Todos os cuidados com os demais também são por nossa responsabilidade, né? Na sonda da gastrostomia ou da jejunostomia. A nutrição parenteral, que a gente vai, após esse slide agora, a gente vai entrar nela, por isso que eu deixei ela para esse material ficou para último, para a gente já fazer a diferenciação. Então, a nutrição enteral, esse paciente vai receber por via de sonda, seja naso, seja oro, gastro ou orogástrico, nasogástrico, ou a nasoenteral ou a oroenteral, né? Seja essas aí, ou a parte dos estomas, né, que é feita diretamente nas porções do sistema digestório,
a nutrição enteral, ela não vai mais passar pelo sistema digestório, ela vai ser administrada direta na via sistêmica do paciente. Por isso que eu não posso infundir alimentos comuns na via sistêmica do paciente, na veia. Ana Paula, o que acontece? Novamente eu repito, já tivemos casos de óbito de paciente, um profissional de nível técnico infundiu, ou seja, administrou alimento direto no acesso do paciente. Um acesso que é somente para a nutrição parenteral. A nutrição parenteral é um composto de nutrientes, é um composto que a gente, uma vez solicitada o tratamento do paciente por via parenteral, o acesso é feito, a nutrição ela é mandada da parte da farmácia para a enfermaria, onde a gente vai já receber esse material pronto. Da nossa responsabilidade vai ficar do nível superior, né, a parte de fazer a punção do paciente, né, a inserção do frasco da alimentação, né, com a equipe, para o paciente receber essa nutrição direto na veia, né, direto na via sistêmica. Utilizar a via intravenosa para administrar esse alimento, né, em forma de solução especial parenteral, quando a passagem do alimento não puder ser realizada pelo aparelho digestório. Então, o aparelho digestório apresentou problema, seja em qual função, na parte oral, na parte do tubo digestório, na parte estomacal, na parte do intestino grosso e delgado, não pode receber nenhum desses, não pode receber alimentação, o paciente ele vai ser um paciente de nutrição parenteral, né? A indicação vai dar essa responsabilidade para nós, equipe de enfermagem, né? Então, a via central, a introdução do catéter na veia cava, jugular ou femoral, aqui o acesso ele pode ser desde acesso central ou os acessos periféricos, né? Então, quase sempre esses acessos periféricos, ou seja, sempre é de nossa responsabilidade, da parte de enfermagem. Além da via central e da via periférica, nós temos também a PIC, né, que é a introdução do cateter pela veia periférica do membro superior, indo até a veia cava. Então, ainda há essas possibilidades. Então, vejam a importância de que, uma vez eu administrando um composto nutritivo na via sistêmica do paciente, jamais pode ser um alimento comum, triturado, peneirado, coado, não pode. Alimento nenhum chega na via do paciente, na via sistêmica. Tudo que é mandado para a via sistêmica, que não passou pelo trato digestório, ele é composto, ele é um composto nutricional. Ele é uma solução que é mandada da farmácia direto para nós na enfermaria, né? E lá já vai estar prescrito esse material dividido por paciente, né? Cada leito, o paciente precisou, já vai estar lá a prescrição para o paciente X no leito X. Começamos agora via administração de nutrição parenteral. Essa daqui exige de vocês um cuidado imensamente redobrado para que vocês não confundam a alimentação enteral com parenteral. O alimento que é utilizado na sondagem nasogástrica ou nasoenteral, né? O alimento que é ofertado ao paciente nessas vias não pode ser e não deve jamais ser infundido em via parenteral. Ana Paula, e se eu confundir lá na hora de ler a prescrição, no prontuário, e não souber o que é enteral e parenteral, não tem desculpa. Enteral, vocês têm que entender que a via enteral, ela não é a via sistêmica. Entendam logo sabendo o que é parenteral. Parenteral vem de parente, parente vem de sangue, né? No caso, parentesco, consanguíneo. Então, lembre que parenteral lembra a parente, a sangue, a ser parente consanguíneo. Então, esse parenteral é indicação de nutrição por via sistêmica. A enteral já é outras vias, pode ser vias naso e orogástrica, né? Ou naso e oroenteral, que pode também ser por forma de estomas, né? Então, estomas no trato digestivo, na parte do estômago ou na parte do duodeno. Então, vejam a diferença, reconheçam os nomes que vocês vão ter essa habilidade de ler uma prescrição e identificar de cara, de imediato, aonde é a via correta. Não há desculpa para não saber o que é uma via enteral e uma via parenteral. Não pode haver um erro tão primário com relação a essa diferenciação dos nomes, né? Então, diferenciando os nomes, eu sei que parenteral é relacionado a
veia a parte sistêmica, então eu já sei que enteral é todas as outras formas de proceder à alimentação, né? Por via naso-oro, gastro ou naso-oro-enteral, por forma ou por vias de estomas, né? Que é um procedimento cirúrgico. Então, a parenteral é essa via sistêmica que vai me dar o suporte. Na administração da nutrição parenteral, a solução ela é estéril, isso não é um alimento comum, cozido, preparado, triturado, centrifugado, não. Isso é um composto com a necessidade química, dos elementos químicos que o paciente vai necessitar. Isso é um composto que será preparado, produzido por uma equipe que às vezes não passa nem por nossa mão. Nós já recebemos esse composto pronto apenas para ser administrado, né? Esse composto ele vai conter os nutrientes necessários ao cliente por via endovenosa. Jamais é alimento cozido, triturado, amassado, liquidificado, centrifugado, não existe isso. Via parenteral é um composto nutricional que nós iremos utilizar para fazer essa nutrição do paciente. Oferecer nutrientes essenciais e equilibrados para suprir as necessidades básicas de nutrição. Essa prescrição aqui de quantidades, isso aqui é prescrição médica, não é nossa. Nós vamos só fazer a parte de administrar a alimentação do paciente, né? E pegar o acesso do paciente para administrar o nutriente. Quando que é indicado essa nutrição? Quando o trato digestivo não está em funcionamento, quando obstrui ou quando ele está obstruído ou inacessível por qualquer problema de saúde, com previsão de que esta condição continuará por pelo menos 7 dias. Então, quando o paciente tem um problema de obstrução, né, não aceita receber o alimento no trato digestivo, né, seja na parte estomacal ou na parte mais para o duodeno, aí sim o paciente ele é um paciente para a nutrição parenteral. Incapacidade para tolerar a ingestão enteral. Então, essas são algumas das indicações para o uso da dieta parenteral. Quando a absorção do nutriente é incompleta, então o paciente apresentou a absorção incompleta, não está, ele está recebendo uma porção alimentar suficiente, mas não está absorvendo o suficiente nutrientes, então é uma das indicações para a dieta parenteral. Quando as condições acima estão associadas ao estado de desnutrição não corrigido por nutrição enteral. Então, há casos gravíssimos de pacientes que estão em estado de desnutrição severa, de anorexia, que não conseguem receber por via enteral, não conseguem suprir de uma forma mais imediata por via enteral a nutrição necessária para a correção daquele problema. Então, nesses casos citados, em todos esses casos citados, a nutrição parenteral é a mais indicada, por ela já estar sendo administrada direto na via sistêmica. Os materiais que eu precisarei, né? A bolsa com a nutrição parenteral, esse NPP é a abreviação da nutrição parenteral. Então, esse composto vem em bolsas, vem em frascos, já preparado apenas para ser infundido no paciente. O equipo de bomba de infusora, isso aqui é em caso que há necessidade do paciente receber por via bomba, né? Que a bomba vai controlar o tempo e o gotejamento, ela não vai parar por qualquer motivo, a gravidade não interrompe isso. Luva estéreo, pacote de gás estéreo, máscara e álcool A70. Receber a nutrição parenteral da farmácia, conferir no rótulo o nome e registro do cliente, volume total, validade, observar a integridade da embalagem e a homogeneidade da solução. Programar o início da infusão a fim de evitar armazenamento de bolsa, né, de nutrição parenteral na unidade, retirar adereços como os anéis, relógios, pulseiros e etc. Então, esses adornos vocês precisam deixar fora do ambiente de trabalho. Então, usar um adorno tem que ser o menor possível para não fazer nenhuma interferência na execução da técnica de vocês. E nem também esses adornos, ele também contribuem para a proliferação de micro-organismos, né? Então, vai aumentar os riscos de você, naquele local onde está com um anel, com uma pulseira, com um relógio, aquele ambiente está com mais micro-organismos do que deveria estar. Higienizar bem as mãos, retirar da embalagem a bolsa de nutrição parenteral e conferir os dados do rótulo
com a prescrição médica. Sempre conferir. Perdão. Inspecionem a bolsa de nutrição parenteral quando há coloração, separação de fases, presença de corpos estranhos ou qualquer outra anormalidade. Então, percebeu que algo está normal com a nutrição parenteral, né, o que está dentro do frasco da bolsinha, de imediato informar a farmácia, não administrar no paciente. Colocar máscara, cumprir os lacres conforme a orientação do fabricante, abrir o pacote de gás e o equipo, calçar luvas estéreo, né, fazer asepsia das conexões e do local de inserção do equipo com álcool A70. Gente, novamente aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o termo asepsia. Temos dois termos bem parecidos, mas ele apresenta a finalidade diferente. Então, antisepsia e asepsia, por mais parecida que sejam, elas têm finalidade diferente. Então, a asepsia é de coisas, de objetos inanimados, né, um conjunto de procedimentos. Já a antisepsia é quando nós fazemos a higienização do local ali, da pele do paciente, né? Uma parte viva do paciente, e não uma bancada, um equipamento, algo inanimado. Então, para coisas e algo inanimado, a gente usa a asepsia como o termo. E a limpeza, a higienização do corpo do paciente, né, de alguma parte do corpo dele, a gente usa a antisepsia. Preencher o equipo com a nutrição parenteral, do mesmo jeito que eu faço na soroterapia. Eu vou inserir o equipo na bolsa, eu tenho que deixar passar no equipo, né? Tirar totalmente aquele circuito de oxigênio, eu tenho que retirar o oxigênio e deixar passar a nutrição por todo o circuito, né? Por todo o equipo, até chegar na parte final, porque será a parte que eu irei fazer a conexão com o acesso do paciente. Após preparar o equipo, né, retirei todo o ar, deixei o circuito todo preparado com a nutrição parenteral, né, deixei todo passar essa nutrição pelo equipo, programe a bomba de infusão e instale o equipo na mesma, e logo após ao acesso venoso central do paciente. Então, essa passagem aqui vai ser de responsabilidade nossa, né, essa administração, esse acompanhamento nutricional do paciente, vai exigir de nós conhecimento sobre a diferença entre as técnicas executadas. Então, nutrição enteral e nutrição parenteral, apesar de ser todas as duas nutrições, elas são em vias diferentes. Então, se são em vias diferentes, então, o que vai para o trato digestivo é uma porção totalmente diferente para o que vai para a via sistêmica, né? Então, o que vai ser mandado para o sangue é um composto nutricional. O que vai ser infundido ou administrado no paciente por via enteral, direto no estômago ou direto no intestino, né? Vai ser um composto alimentar normal, sem ser composto nutricional mandado de farmácia, né? Vai ser um preparo alimentar na necessidade do paciente. Ainda tem alguns riscos que a gente precisa ter sempre em mente a não levar o paciente a chegar nesse problema, né? A vigência do choque é pirogênico, né? Interromper a infusão imediatamente, se houver, e remover o equipe utilizado, comunicar à equipe médica, anotar os sinais e sintomas dos procedimentos realizados, encaminhar a bolsa e o equipo à farmácia acompanhados de relatório. Então, qualquer problema, qualquer indício de choque, né, esse paciente ele precisa ser retirado da nutrição, o material mandado para a farmácia e a equipe médica de enfermagem precisam ser comunicadas. Cabe ao enfermeiro iniciar e encerrar a infusão da nutrição parenteral, aqui é o enfermeiro de nível superior. Por se tratar da via sistêmica, o profissional que vai executar será o profissional de nível superior, o de nível médio vai ficar na parte de assistência, trazer esse material, repassar para o de nível superior refazer. Ao receber a nutrição parenteral da farmácia, conferindo rótulo, nome, registro, nome do paciente, validade e volume do composto. A nutrição parenteral ela deverá ser infundida por uma via exclusiva. Então, aquela via onde ele vai receber a nutrição não é a mesma via do acesso medicamentoso que ele está recebendo. É via diferenciada.
Providenciar a monitorização do cliente durante a terapia com a nutrição parenteral, como balanço hídrico, a diurese, peso e glicemia. Então, precisará acompanhar o paciente, conhecendo as condições do balanço hídrico dele, né, a diurese, peso e glicemia. Quais resultados eu quero alcançar por meio dessa técnica, né, por meio dessa assistência? Então, os resultados é proporcionar esse suporte energético e nutricional para manter as funções orgânicas preservadas, a estrutura corpórea do paciente cuja a via digestória esteja comprometida ou não seja suficiente para suprir suas necessidades. Então, o principal resultado que eu quero obter, né, que a equipe em saúde quer obter por meio da nutrição parenteral, é a recuperação do paciente, o suporte energético e nutricional necessário para a melhora das funções orgânicas, né, preservar essa estrutura corpórea do paciente, né, porque a via digestória dele está comprometida a ponto dele não mais conseguir receber a nutrição enteral, ele não consegue receber por via digestória, né? Então, esse composto nutricional é o que vai dar o suporte a ele. Aqui está, esse slide mostra um dos compostos, né, um formato deles, pode vir em formato de bolsa, pode vir em formatos maiores, como de 500 ml, ou porções menores ou porções maiores, o que geralmente é de 1000 ml, 500 ou 1000 até 2000 ml. A solução que vai conter dentro desse composto, ela é prescrita pelo profissional médico, né? Então, da farmácia, esse composto já vem preparado, as porções já estão, a porção completa, a porção final que vai ser infundida, já vai vir com as quantidades prescritas pelo médico, né? A equipe de farmácia fará essa junção de nutrientes e mandar o composto já conforme a necessidade da prescrição médica para o paciente em questão.